Sejam bem-vindos ao canal El Mendonça. Neste vídeo faremos a exposição do estudo As Guerras Púnicas, baseado no texto de Renata Senna Garrafoni, que consta no livro História das Guerras, organizado por Demetrio Magnoli e publicado pela editora Contexto. A República Romana estava em expansão sobre a Península Itálica desde o século III a.C. O exército romano estava dominando terras vizinhas e estabelecendo domínio regional. Os soldados não eram profissionais. Após as guerras e a aquisição de terras, voltavam a cultivar os campos ou exercer interesse artesanal. A composição social definia a função das tropas. Cavalaria e seus equipamentos eram reservados para a elite rural, a infantaria aos camponeses e povo em geral. Tropas auxiliares, formadas por povos de territórios dominados, eram aceitos. A política, função social que formalizava os conflitos, era composta pelo Senado, que escolhia os cônsules, e os tribunos da plebe, que tinham poder de veto sobre as decisões dessas outras instâncias. A elite estava entre os agentes políticos, mas era no Senado que cabia a maior influência social e domínio militar. Os primeiros rivais dos romanos foram os gregos, após vencer os samnitas. Era do interesse dos romanos que a Magna Grécia fosse anexada, e lá estavam cidades antigas formadas pela diáspora grega. Com a conquista de Tarento e do sul da Itália, os romanos decidem atacar Cartago, deixando patente que a guerra era um bom negócio. Cartago, localizada onde atualmente é a Tunísia, era uma cidade imperial fenícia. Sua atividade comercial era metalúrgica e atuava no mar Mediterrâneo entre a Espanha e o sul da Itália. Suas instituições políticas eram os sufetes, o Senado e a Assembleia Popular. Os sufetes eram autoridades religiosas que presidiam o Senado. Os senadores decidiam a justiça e a fiscalização social e do funcionalismo, e a Assembleia Popular fixava as eleições para sufetes e senadores. O comércio, de fato, era fator crucial. A defesa cartaginesa era feita por cidadãos. A força de ataque era confiada a númidas, africanos e mercenários. Na época da guerra contra os romanos, foi contratado o espartano general Sapinto, o que demonstra o senso defensivo cartaginês e a preferência no uso de contrato para operações ofensivas. A palavra púnico estava relacionada aos habitantes de Cartago, nome das guerras com Roma. A primeira guerra púnica, de 264 a 241 a.C., fora no contexto do uso deliberado da escravidão. Os romanos já exerciam profissões variadas, aprimorando técnicas de produção artística e metalúrgica, especialmente pelo bronze. Com isso, a valorização de matérias-primas e mão de obra escrava atiçava os interesses dos romanos. Roma tinha acordos com Cartago, mas começou a entrar na área de influência cartaginesa na Sicília, especialmente na cidade de Mesina. Os marmetinos, ou filhos de Marte, eram mercenários da Campânia que haviam sido expulsos de Siracusa após prestarem serviços ao chefe Agatocles. Em 289 a.C., invadiram Mesina e estabeleceram um porto de pirataria. O novo rei de Siracusa, Hiero II, entre 265 e 264, os ataca e ameaça tomar a cidade. Como estavam causando danos à região com base pirata, Cartago decide apoiar Siracusa e expulsar os marmetinos, que recebem apoio de Roma, que talvez entendeu que seria uma oportunidade para interferir nas decisões insulares através do cônsul Appius Claudius. Roma deu início ao ataque expulsando Hiero II de Mesina e marchando para tomar Siracusa. O rei siracusano, provavelmente sem apoio imediato de Cartago, decide se aliar a Roma, o que favoreceu bastante o futuro da guerra. Para combater os cartagineses mais experientes em batalhas navais, os romanos decidem por quinquerremes. Esses barcos levavam numerosos soldados que invadiam os barcos inimigos, aprisionados por cordas e rampas, que facilitavam o acesso para o combate corpo a corpo. Barcos menores, ou trirremes, ajudam no apoio para abalroar. Por terra, o general Duílio expulsou as tropas cartaginesas, que foram execradas por seu povo. Em 256 a.C.,
Os romanos invadem a costa africana, destruindo a frota cartaginesa, muito maior, mas despreparada. O general romano que invadiu Cartago foi Atílio Régulo. Durante as negociações, demoradas pois Roma queria impor suas decisões, o general Sapinto reúne exército suficiente para o convite a campo aberto, coisa que Atílio aceita para que o conflito fosse encerrado apenas no campo de batalha, sem a invasão da cidade, muito bem defendida por baía e montanhas. Os elefantes de Sapinto pisaram as tropas romanas, o que ocasionou a captura e execução de Atílio. Os romanos abandonam a África e decidem pela desforra em anexar a Sicília, Córcega e Gália Cisalpina. Os cartagineses invadem a Espanha. A cultura de guerra foi adotada pela mentalidade romana, a exemplo das lutas de gladiadores. A primeira guerra púnica deu avanços técnicos, aperfeiçoamento na escultura, domínio naval, experiência diplomática, terras e escravos para influenciar no desenvolvimento da cidade. Seria interessante outra guerra, especialmente contra Cartago, pois Roma estaria muito distante de ser dominada e o Mediterrâneo seria uma área de segurança. Em 221 a.C., os cartagineses já haviam fundado a poderosa cidade de Cartago e a Espanha estava quase totalmente sob o poder de Aníbal. Os romanos definiram a linha de influência, que seria o rio Ebro, talvez para proteger a Gália Cisalpina, mas os cartagineses queriam área de influência tomando a cidade de Saguntum. Em 219 a.C., Aníbal Barca anexa a cidade. Começa a Segunda Guerra Púnica, de 218 a 201 a.C., entendida por muitos como a vingança dos cartagineses pela derrota anterior, pois a cidade de Saguntum não valeria o risco. Dois exércitos foram formados por Roma, o da Espanha, liderado por Públio Cornélio Cipião Africano, e o da África, liderado por Tibério Semprônio Longo. Talvez a ideia de Aníbal fosse a de estimular revoltas na Gália contra a presença romana, pois assim que começou a guerra, os gauleses se revoltaram e perturbaram os exércitos e o povo romano. A marcha pela Gália e a própria ofensiva daria oportunidade para os povos dominados desafiarem Roma e arranjar aliados nas redondezas. Com essa ideia em mente, Aníbal venceu combates contra os romanos no Vale do Pó e marcha para o sul da península para tentar sublevar os povos dominados, sem incomodar Roma ainda. Em 216 a.C., Aníbal derrota os romanos na Batalha de Canas, mas sua intenção de fazer uma aliança ampla com povos no sul da Itália parece que não foi a contento. Na Península Ibérica, Quineu Cipião, irmão de Cornélio Cipião, expulsou espetacularmente os cartagineses, o que deixou Aníbal sem apoio para sua manutenção na Península Itálica. Com o avanço dos romanos para a África, o general cartaginês pede a paz. A Espanha foi anexada pelos romanos, que se tornam senhores do Mediterrâneo, o Mare Nostrum, pois Cartago será sua tributária. A Terceira Guerra Púnica, de 149 a 146 a.C., se deu porque os romanos, tendo proibido os cartagineses de pegarem armas sem seu consentimento, não aceitaram a guerra entre Numídia, fantoche de Roma, e Cartago, que se defendeu de uma invasão numídia após a expulsão de numídios da cidade. A delegação romana foi a Cartago simplesmente avisar que os cartagineses deixassem suas casas, porque Roma iria destruir a cidade, o que os levou a serem apedrejados. A cidade de Roma era fortemente murada, mas não conseguiram desfazer o cerco romano. As guerras púnicas deram aos romanos o domínio do Ocidente, favorecendo a formação do Imperium, imbatível por muito tempo, devido aos recursos fornecidos e à empatia dos povos que entendiam a sagacidade romana diante dos assuntos bélicos. Agradecemos a todos que prestigiaram este estudo com a presença no canal. Pedimos que participe com like e inscrição. Este canal é dedicado à cultura em geral e estudos. Que Deus esteja conosco.